Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais uma questão que caiu no concurso público no Instituto Federal Sul em 2011, do edital 067. É a questão número 35 e ela fala o seguinte: sobre a função z igual a f de xy, então uma função de duas variáveis, que é a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado, são feitas as seguintes afirmações. Afirmação número 1. A curva de nível z igual a 3 é uma cônica degenerada. Afirmação número 2. O domínio desta função é o interior de uma circunferência centrada na origem do sistema cartesiano e de raio 9. Afirmação número 3. O módulo do vetor gradiente desta função, no ponto 1, 2, é raiz de 5 sobre 2. Estão corretas apenas as afirmativas. Letra A, número 1. Letra B, número 3, letra C, 1 e 3, letra D, 2 e 3. Bem, vamos começar a resolver exercício comentando, já que a finalidade aqui não é você simplesmente descobrir qual é a opção correta, pura e simples. É você fazer uma revisão de conceitos, uma revisão de conteúdos. Então vamos começar discutindo a primeira afirmação. Ela fala que a curva de nível z igual a 3 é uma cônica degenerada. Então primeiro vamos discutir o que é uma cônica? Vamos ver inicialmente como são geradas as cônicas, né? As cônicas são curvas que surgem da intersecção de planos com um cone de duas folhas. Vamos ver como que é gerado primeiro um cone, os seus eixos, a sua geratriz, e depois como são geradas as cônicas. Imagine aqui duas linhas, uma linha vertical, no nosso exemplo aqui, uma outra linha que não é perpendicular a essa e que elas se cruzam em um ponto. Esta linha pontilhada vertical é o eixo do cone, e esta linha inclinada, não perpendicular ao seu eixo vertical, é a nossa geratriz. Imagine agora que esta linha aqui vai girar, girar aqui. Ela vai girar em torno desse eixo, girando nesse sentido. Perceba que ela vai girar, né? Ela vai girar aqui e vai gerar uma superfície que vai ter esse aspecto. Perceba que ela vai gerar aqui, ó, a nossa superfície vai gerar um cone de duas folhas, uma parte de cima e uma parte de baixo. Como é que são geradas as curvas, né, as chamadas cônicas? As cônicas são geradas a partir da intersecção de planos com esta superfície. Se eu pego, por exemplo, um plano que seja perpendicular ao eixo, né, aí depende de muitas posições. Se eu pego um plano, por exemplo, que seja perpendicular ao eixo, olha, imagine um plano fazendo um corte aqui, formando 90 graus com esse eixo, isso vai gerar uma curva, né, a intersecção do plano com esta superfície vai gerar uma curva que é uma das cônicas, que vai ser uma circunferência. Se eu pego um plano que é inclinado em relação a este eixo, eu vou gerar uma outra curva que vai ser uma elipse, e assim nós vamos gerando as cônicas. O que é uma cônica degenerada? Quando você abaixa esse plano, ó, e esse plano passa, por exemplo, na intersecção das duas superfícies. Então esse ponto aqui é uma cônica degenerada, é uma elipse, né? Uma elipse se o plano for formar um ângulo que não seja perpendicular ao eixo, se o plano for
inclinado, se essa elipse sobe, ela vai diminuindo de tamanho até fechar em um ponto. Ou se o plano for perpendicular ao eixo, a circunferência desce até formar um ponto também. Então nós temos aí uma cônica degenerada. Esse seria um exemplo de uma cônica degenerada. Nós vamos ver uma animação. Nessa animação aparece todos os casos das chamadas cônicas, né, das intersecções dos planos com essa superfície, com um eixo aqui pontilhado e uma giratriz inclinada. Essa animação vai mostrar as cônicas e ela vai mostrar também os casos de cônicas degeneradas, que pode ser um ponto, uma reta ou duas retas se cruzando. Na animação isso fica mais claro. Aqui nesta animação nós temos uma representação das cônicas e das cônicas degeneradas. Perceba que nós temos inicialmente uma circunferência, uma elipse, uma parábola, uma hipérbole degenerada, uma parábola degenerada e uma elipse ou uma circunferência degeneradas que se resumem a um ponto. Perceba que tudo depende da posição do plano que está cortando a superfície dos cones. Voltando aqui ao nosso exercício, na afirmação número 1, ele diz que a curva de nível z igual a 3, z igual a 3, é uma cônica degenerada. Perceba que se o z for igual a 3, eu tenho que z igual a 3 é a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Lembra que o z é uma função f de xy, que é a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Se nós elevarmos os dois lados dessa igualdade ao quadrado, né? Se nós elevarmos aqui 3 ao quadrado, esta raiz ao quadrado, a raiz vai desaparecer, e nós vamos ter que 3 ao quadrado, 9, é igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado. Passando o menos x quadrado menos y quadrado para cá, eu vou ter que x quadrado mais y quadrado é igual a 9 menos, passo 9 para lá, 9 menos 9 igual a 0. Então eu tenho essa equação. Perceba que esta equação só admite uma solução. X igual a 0 e y igual a 0. Então a curva de níveis é igual a 3, na verdade ela é reduzida a um ponto. Né? A um ponto aqui, que é o ponto P, em que o x é 0, o y é 0 e o z é igual a 3. E nós vimos que um ponto é uma das cônicas degeneradas, né? Se nós pegarmos aqui os planos perpendiculares em relação ao eixo, ou inclinados em relação ao eixo, que geram circunferências ou elipses, quando esses planos passam por este ponto, nós temos aqui uma cônica degenerada. Então, um ponto é uma cônica degenerada. Então, nós temos aqui a afirmação número 1 como uma afirmação verdadeira. Então, a afirmação número 1 é verdadeira. Vamos analisar a afirmação número 2 e verificar qual que é o domínio dessa função. Bem, vamos representar essa função, né? Representar o que é essa função e mostrar o que é o domínio de uma função do tipo z igual a f de xy. O que vem a ser o domínio de uma função, né? Aqui nós estamos analisando a afirmativa número 2. O que vem a ser o domínio de uma função z igual a f de xy. Bem, o domínio de uma função desse tipo, o domínio dessa função z é um conjunto de pontos no plano xy, então um conjunto de pares xy pertencentes ao plano R2. Aí você vai ter aqui a sua condição. Perceba que isso aqui é o domínio de uma função z igual a f de xy. No nosso caso em particular, em que z igual a f de xy é a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado, o domínio dessa função, lembra que é uma função real, o nosso z, para qualquer que seja o par xy, é um número real. Então, nesse caso, para que o z seja sempre um número real, essa expressão aqui, o 9 menos x quadrado menos y quadrado, ela não pode ser negativa.
que a raiz quadrada de um número negativo é um número complexo, não faz parte do conjunto dos números reais. Então, no nosso caso, para esta função em particular, o domínio desta função z igual a f de xy é igual a um conjunto de pares xy pertencentes ao R2, tais que... Bem, qual é a condição para este caso em particular da nossa função? Z é um número real. Se ele é um número real, isto, 9 menos x² menos y², 9 menos x² menos y², não pode ser negativo. Então tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero, né? Pode ser zero, raiz de zero é zero. O par xy que torna essa expressão nula, o z é zero. Bem, agora vamos resolver essa equação. Perceba que eu tenho aqui 9 menos x² menos y² maior ou igual a zero. Bem, colocando esse menos x² menos y² para lá, eu vou obter que 9 é maior ou igual a x² mais y². Organizando isso, eu vou ter que x² mais y² é menor ou igual a 9. Bem, vamos recordar aí a equação de uma circunferência de centro na origem e raio R. Lembra que uma circunferência de centro na origem e raio R, ela tem essa equação. x² mais y² igual a r². Daqui nós tiramos que é acima, ela pode ser dividida em duas, né? Nós temos que x² mais y² é menor que 3² e x² mais y² é igual a 3². Na verdade, nós temos aqui, olha, na igualdade, uma circunferência de raio 3. E a igualdade representa os pontos sobre a curva da circunferência. O menor que significa os pontos dentro da circunferência. Então, nesse caso aqui, o domínio dessa função ele pode ser representado por uma circunferência centrada na origem, de raio 3, todos os pontos sobre a curva da circunferência, representada por esta igualdade, e os pontos do interior da curva da circunferência, representados por essa desigualdade. Perceba que aqui na nossa afirmativa número 2, ele fala que o domínio dessa função é o interior de uma circunferência centrada na origem do sistema cartesiano e de raio 9. Perceba que raio 9 é errado, nosso raio é 3. E não são só os pontos do interior, são os pontos do interior, que seria essa desigualdade, mais os pontos sobre a curva, que seria esta igualdade. Então, a afirmativa número 2, ela é uma afirmativa falsa. Então, nós temos aqui uma afirmativa falsa para o número 2. Bem, vamos agora fazer a análise da afirmativa número 3, que fala do módulo do vetor gradiente desta função. Para analisar a afirmativa número 3, nós vamos recordar o que é um vetor gradiente de uma função. Lembra, nós estamos agora analisando a afirmativa número 3. O vetor gradiente de uma função, gradiente de f de xy, é um vetor que se obtém fazendo a derivada parcial de f em relação a x i, mais a derivada parcial de f em relação a yj. Então esse é o vetor gradiente. E o módulo do vetor gradiente, nós podemos já tirar daqui, né? O módulo do vetor gradiente de f é f de xy. Ele vai ser igual. Lembra que módulo de um vetor, né, é
a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado. Então esse módulo vai ser a raiz quadrada da derivada de f. Derivada de f em relação a x, que é a primeira componente desse vetor, né, derivada de f em relação a x ao quadrado, mais a derivada de f em relação a y ao quadrado. Então, o que nós precisamos aí? Para resolver para analisar essa afirmativa número 3, é calcular as derivadas, né? Lembra que sua função f de xy é a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Nós caímos aí em uma função em que o z, ele é uma função f de duas variáveis, mas ele é a raiz quadrada de u. Ou seja, o z é igual a u elevado a meio. E quando nós fazemos a derivada de f, que é a derivada de z, né, quando nós derivamos, por exemplo, fazemos a derivada de z, que é a nossa função f de xy, em relação à variável x, isso é derivada de u elevado a meio, que vai ser meio vezes u elevado a meio menos 1. Lembra a regra da potência? Repete o expoente, subtrai 1, vezes a derivada de u. No nosso caso aqui, u é uma função de duas variáveis, a derivada de u em relação à variável que eu estou derivando, que é a variável x. Estou usando aqui, na verdade, a regra da cadeia. Resolvendo essa continha, né, lembra que meio menos 1 é menos meio é um expoente negativo, ele desce. Resumindo, nós temos que isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de u vezes a derivada de u em relação à variável x. Esta formulazinha também vale no caso da derivada de z em relação a y. Então, para calcular essas derivadas, que é o que nós precisamos, né, nós vamos ter que a derivada parcial de f em relação à variável x vai ser igual a 1, usando a formulazinha, né, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de u, que é o 9 menos x quadrado menos y quadrado. Lembra a derivada de u elevado a meio, né? Lembrando que essa expressão que está dentro da raiz é o que nós estamos chamando de função u. A derivada de u elevado a meio é meio vezes u elevado a meio menos 1, que é menos meio, vezes a derivada de u. U elevado a menos meio, o expoente é negativo, ele desce. 1 sobre u elevado a meio, que é a raiz de u. Então, 1 sobre 2, raiz de u, derivada de u. Então, 1 sobre 2, raiz de u, vezes a derivada de u, que é essa derivada em relação à variável x. Lembra, em relação à variável x, ó, vou derivar só essa parcela. As outras duas são constantes, derivada igual a zero. Em relação à variável x, a derivada dessa parcela é menos 2x. Resumindo, isso vai ser igual a... Lembra que dá para fazer uma simplificação na expressão, né? Esse corta com esse. E nós temos que isso aqui é igual a menos x sobre a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Bem, perceba que aqui eu calculei a derivada de f em relação a x num ponto xy qualquer. Nós queremos o módulo do vetor gradiente, que é esta continha aqui, no caso em que x igual a 1 e y igual a 2. Então, se nós substituirmos x igual a 1 e y igual a 2, eu vou ter que a derivada de f em relação à variável x, quando x for igual a 1 e o y for igual a 2, é igual a menos 1, né? X igual a 1, aí dividido pela raiz quadrada
de 9 menos 1 ao quadrado, que é o x, menos 2 ao quadrado, que é o y, que vai ser igual a menos 1, 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 4, 5, 9 menos 5 é 4, raiz de 4 é 2, então menos meio. Então nós temos aí menos meio, né, para a nossa primeira parcela aqui no cálculo do módulo do gradiente de f. Eu preciso agora da segunda parcela, que é a derivada de f em relação a y. A derivada de f em relação a y vai ser igual a... usar a mesma formazinha, lembra? Derivada de uma função. No caso z como raiz de u, né? Z é a raiz quadrada desta função de duas variáveis que nós chamamos de u, é igual a 1 sobre 2 raiz de u derivada de u. No caso aqui em relação a y, né? Então 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de u, que é o 9 menos x quadrado menos y quadrado, vezes a derivada de u, só que agora em relação a y. Se eu derivar aqui em relação a y, vou derivar essa parcela, e a derivada dessa parcela é menos 2y, que vai ser igual a, novamente nós fazemos uma simplificação, esse 2 corta com esse, isso vai ser igual a menos y dividido pela raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Bem, como eu quero calcular o gradiente, o módulo do gradiente, eu preciso da derivada de f em relação a y no ponto x igual a 1, y igual a 2. Então eu vou calcular agora a derivada. A derivada de f em relação a y quando x for 1 e o y for 2, que vai ser igual a menos, né? Menos 2, que é o valor de y, né? A nossa derivada é menos y, dividido pela raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, que vai ser igual a menos, né? 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 4 mais 1, 5, 9 menos 5 é 4. Então, raiz de 4 é 2, então menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então nós temos aí as nossas derivadas. Derivada de f em relação a x. No ponto em que x igual a 1 e y igual a 2, é menos meio. Derivada de f em relação a y, no ponto em que x igual a 1 e y igual a 2, é menos 1. Então nós podemos agora resolver a nossa continha, né? Que é calcular o módulo, né? Nossa continha é calcular o módulo do gradiente de f neste ponto. Vamos ver como fica o resultado dessa operação. Substituindo os valores na nossa operação, nós temos que o módulo do gradiente de f no ponto em que x igual a 1 e o y é 2, isso vai ser igual a raiz quadrada da derivada de f em relação a x, que é menos meio ao quadrado, mais a derivada de f em relação a y, que é menos 1 ao quadrado, que vai ser igual a raiz quadrada de menos meio ao quadrado, 1/4, mais 1. Tirando o mínimo, isso vai ser a raiz quadrada de 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, raiz quadrada de 5 sobre 4, que é, tirando a raiz, né, raiz de 5, nós vamos deixar indicado, e a raiz de 4 é 2. Perceber raiz de 5 sobre 2? Confere com a afirmativa número 3, né? Então a afirmativa número 3 é uma afirmativa que também é verdadeira. Então nós temos aí uma afirmação verdadeira no número 3. Então são verdadeiras, né? Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 3. Então nosso gabarito, né? Nosso gabarito aqui é a letra C, 1 e 3. Espero que tenham entendido a resolução, tenham gostado e muito obrigado.